Olá, fera! Nessa questão nós temos uma pessoa com os dois pés no chão e ele quer que a gente analise a pressão aqui que ela exerce no solo, tá bom? Então pensa comigo aqui, ó. Quem são as forças que atuam aqui no nosso chão? Veja, nós temos aqui na pessoa o peso da pessoa. Essa pessoa acaba empurrando o chão com a força normal, ó. Então a força que a pessoa faz no chão é essa normal, tudo bem? E o chão empurra essa pessoa para cima com a mesma força normal. Como a pessoa está equilibrada, essa normal vai ser igual ao peso da pessoa, ó. Então a força que a pessoa faz no chão aqui, que é essa normal, é igual ao peso da pessoa nesse primeiro caso. Vamos analisar agora o segundo caso. A pessoa é a mesma, então o peso não muda, ó. Tá aqui o peso da pessoa. Ela empurra o chão aqui com a força normal e o chão empurra a pessoa para cima com a mesma força, essa nova normal. Como a pessoa aqui também está equilibrada, ela não sobe nem desce, a normal é igual ao peso da pessoa. Então essa nova normal aqui no segundo caso também é igual ao peso da pessoa. Isso quer dizer o seguinte, que a força que a pessoa faz no chão não muda, ó. Da primeira para a segunda situação a força é a mesma, que é equivalente ao peso dela. Tudo bem? Ótimo, já descobrimos que a força aqui nessa questão é constante, ó. Muito importante descobrir em questões que tem duas situações o que é constante da primeira para a segunda. Agora vamos analisar a área, porque ele quer que a gente analise a pressão. Ó. Vê só. Aqui nesse primeiro caso, os dois pés estão encostados no chão. Ó. Então nós temos a área de um pé, eu vou chamar de A, a área do outro pé vai ser o mesmo A. Na primeira situação, ó, nessa primeira situação eu vou colocar aqui, ó, primeira situação, nós temos que a pressão, que ele chama de P, a pressão que ele chama de P aqui, que é a da primeira situação, ela vale a força que o homem faz no chão, que é essa normal, que é o peso da pessoa. Vou até chamar aqui de peso, para a gente não confundir o P da pressão com o P do peso, dividido pela área na primeira situação. Na primeira situação nós temos 2A, ó, porque os dois pés estão no chão. Então P, a pressão da primeira situação, vale isso, o peso dividido por 2A. Ele quer que a gente descubra agora na segunda situação, quando ele suspender um pé. Quando ele suspender um pé, a gente vai ficar somente com um pé no chão. Então nós vamos ter, ao invés de 2A, apenas 1A. Então essa nova pressão, que eu vou chamar de P', vai ser a força na segunda situação, que continua sendo o peso da pessoa, só que agora sobre uma única área. Beleza? Então tá aqui, ó. Se a gente fizer meio pelos extremos aqui nessa primeira equação, a gente descobre, ó, que o peso da pessoa, vou até fazer aqui no cantinho, ó, o peso da pessoa, meio pelos extremos, vai dar 2AP, 2AP de pressão. Se a gente substitui esse peso aqui, porque o peso é o mesmo nas duas situações, a gente descobre que a nova pressão vai ser a seguinte, o peso da pessoa, que é 2AP, que a gente acabou de descobrir, sobre A. Ou seja, cortando a área, a nova pressão é o dobro da primeira pressão. Essa nova pressão, que é o que ele quer, é o dobro da primeira. A gente encontra a resposta que está aí na letra D de dado. A nova pressão é 2P. A gente pode também fazer uma análise aqui um pouco mais rápida, só que a gente precisa de uma certa segurança, que é a seguinte, ó. Pressão é força sobre área. Nessa questão, o que se mantém constante da primeira para a segunda é justamente a força. Então a gente circula, ó. Isso quer dizer que a pressão é inversamente proporcional à área. Se a gente dividiu a área por 2, ó, nós dividimos a área por 2, a pressão dobra. E a gente já obtém direto o resultado. Essa é uma outra forma de ver. Um forte abraço e até a próxima.